Olá, meus irmãos, que a graça bendita do nosso Deus continue nos amparando, nos sustentando, a nós e toda a nossa família, e todo o povo e todos aqueles que necessitam também. Quero compartilhar com vocês o texto de Lucas capítulo 11, versículo 1 a 4, que diz assim a palavra do Senhor. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Esta mesma leitura você também encontra em Mateus capítulo 6, dos versos 9 a 15. Ali a leitura está mais completa do que a leitura aqui de Lucas capítulo 11, do versículo 1 a 4. Meus irmãos, para esta reflexão nossa, eu vou ficar apenas com o versículo 1. Não vou discorrer a respeito da oração dominical ou da chamada oração do Pai Nosso, em que Jesus aqui ministra aos seus discípulos. Fica para uma outra oportunidade, querendo Deus, mas hoje olhando apenas para o versículo 1. E quero começar com uma pergunta também. Por que Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso? Essa resposta nós temos aqui no próprio texto de Lucas. Veja o versículo 1 do capítulo 11, as últimas palavras que diz assim: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Com isso, identificamos uma necessidade dos discípulos de Jesus. Eles não sabiam orar. Nós identificamos que até o presente momento os discípulos não tinham aprendido a orar. Eles não sabiam como orar, eles não sabiam como falar com Deus, eles não sabiam como buscar a Deus no seu íntimo e expressar palavras diante do Senhor. Uma outra pergunta. Por que eles não sabiam orar como sabiam os discípulos de João? Essa pergunta aqui ela será melhor compreendida no decorrer dessa reflexão. Então, fique com essa pergunta aí no seu coração, porque eles não sabiam orar como sabiam os discípulos de João? No decorrer da reflexão, creio que nós vamos estar considerando, entendendo e respondendo melhor esta pergunta. Meus irmãos, será que João Batista havia ensinado os seus discípulos a orar? É bem provável. Ou João Batista ensinou seus discípulos, seus seguidores, lá no início, a orar, ou esses daqui eram aqueles judeus que tinham o costume de irem ao templo para fazer suas orações, como era costume da época, porque é verdade que ainda estava dentro de um contexto do Antigo Testamento. Então havia todo esse costume dos judeus de ir ao templo para orar ao Senhor, para orar buscando a presença de Deus. Há essas duas possibilidades, e todas elas são cabíveis aqui, então, a essa compreensão. Tá certo? Uma outra pergunta para nós refletirmos e pensarmos também numa resposta muito coerente. E por que Jesus não ensinou os seus discípulos a orar, já que eles estavam seguindo e sendo discipulados pelo Mestre? Essa pergunta é muito relevante e nos faz pensar, né? E uma outra pergunta se faz necessário, que é a seguinte: quem pode afirmar que Jesus não ensinou seus discípulos a orar? Quem pode afirmar isso? Por isso nós vamos olhar para outros textos para entender a pergunta que foi para entender o pedido dos discípulos a Jesus no capítulo 11, versículo 1 de João, nas últimas palavras. Por isso nós vamos olhar então um pouco para outros textos aqui, e aí nós vamos ter respostas bíblicas. Quem pode afirmar que Jesus não ensinou seus discípulos a orar? Vamos nos atentar então para alguns textos, principalmente, irmãos, eu quero me atentar com vocês e pensarmos a respeito que Jesus ensinava de forma diferenciada. Nós vamos perceber que ele ensinava de forma diferenciada,
certo? De todos os demais, e em relação a diversos assuntos. Primeiro, ele ensinava com autoridade. Mateus capítulo 7, eu apenas farei a leitura do texto, que diz assim, Mateus capítulo 7, versos 28 a 29, aqui é o final do Sermão do Monte, quando Jesus ministrou aos discípulos e a multidão que estava ali também atentos à sua palavra. Mateus 7, verso 28 e 29 diz assim, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina ou do seu ensinamento, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Jesus ensinava respaldado de uma autoridade espiritual, diferente dos escribas que ensinavam segundo um comportamento intelectual e sem vida espiritual com Deus. Eis a grande diferença do ensinamento de Jesus. Então, ele ensinava com autoridade. Segundo, Jesus ensinava com seu exemplo. João capítulo 13, veja lá o que nos diz, o primeiro exemplo aqui que Jesus deu aos seus discípulos, depois veremos o outro texto também, um outro exemplo que Jesus dá a respeito como ele ensinava os seus discípulos ou aqueles que estavam à sua volta. Jesus ensinava com seu exemplo. João capítulo 13, verso 12 a 15 diz assim, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus deu exemplo para os seus discípulos de forma extraordinária. E um outro texto que nos mostra Jesus dando mais um exemplo, e agora este exemplo literalmente a respeito de oração. Mateus capítulo 26, quando Jesus estava no Getsemane, já próximo para ir à cruz do Calvário. Veja lá então, Mateus capítulo 26, versículo 39, diz assim, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Versículo 39. Ou melhor, versículo 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Versículo 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. O que nós enxergamos aqui, podemos concluir que Jesus ensinou seus discípulos, dando exemplo de tudo que ensinava. Ele deu exemplo aos discípulos lá no texto de João 13, 12 a 15, exemplo de humildade, de simplicidade, como os discípulos deveriam fazer também. E logo depois em Mateus ele traz alguns dos seus discípulos e os leva ao Getsemane e ali ele traz um exemplo nato de oração. Jesus ora por 3 vezes diante do Pai. Os discípulos sabem muito bem o que ele está fazendo porque Jesus os convida para ir com ele, vigiar e orar. E eles viram este exemplo de Jesus, não somente no Getsemane, mas Jesus deu outros exemplos de oração. Jesus sempre estava orando, os discípulos estavam vendo, estavam ouvindo, os discípulos estavam conscientes que Jesus, ele não somente ensinava a respeito de diversos assuntos em relação às coisas de Deus, aquilo que Deus queria ensinar o coração do povo e dos seus discípulos, Jesus não deixou de ensinar, tanto falando como também praticando a respeito da oração. Os discípulos viram isso claramente na pessoa do Senhor Jesus. Os discípulos, meus irmãos, ouviram os ensinamentos de Jesus e também viram Jesus praticando o que ensinava.
Era justamente essa proposta do ensinamento diferenciado de Jesus. Ele ensinava com autoridade e ele ensinava dando o exemplo, praticando aquilo que ele ensinava às multidões, em especial aos seus discípulos sempre. E aí os discípulos tiveram a oportunidade, o privilégio de também não somente ouvir, mas de verem Jesus colocando em evidência, colocando em prática aquilo que estava ensinando aos seus discípulos. Então esse era o ensinamento diferenciado do Senhor Jesus. Algo tremendo, algo extraordinário que Jesus realmente assim fazia, e assim os discípulos tinham este exemplo máximo, né? Jesus era o parâmetro e é o parâmetro de oração, tanto para os seus discípulos como para nós também, nesse tempo presente. Meus amados, podemos afirmar que Jesus ensinou os seus discípulos a orar através de seu exemplo de oração. Então os discípulos, quando eles fazem esse pedido para Jesus, em Lucas capítulo 11, versículo 1, as últimas palavras: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então nós devemos considerar e devemos realmente nos atentar que Jesus ensinou seus discípulos a orar através do seu exemplo de oração. Então nós devemos estranhar esse pedido dos discípulos, porque Jesus deu exemplo. E sendo eles seguidores do Mestre, eles deveriam fazer o mesmo, porque isto é muito coerente quando você segue alguém. Quando você segue um mestre, você imita esse mestre. E Jesus deu exemplo para que seus discípulos o imitassem também neste requisito de oração. Eles estavam com Jesus, eles andaram com Jesus, eles estavam caminhando com Jesus, ainda que fosse os primeiros meses ou próximo do primeiro ano que seja, eles já sabiam que Jesus tinha essa prática de oração. Vivia realmente aquilo que ensinava aos seus discípulos, e os discípulos não somente tinham o ensinamento de Jesus, falando, pregando, ensinando, mas também vivendo, trazendo à tona aquilo que ele ensinava para os seus discípulos, e aí faltou uma certa atenção para os discípulos neste requisito. Deixe-me fazer algumas considerações dentro daquilo que nós estamos aqui falando. Meus irmãos, o que faltou para os discípulos terem aprendido a orar? Pois tinham também a Jesus como exemplo. O que faltou para os discípulos terem aprendido a orar? Pois eles tinham literalmente a pessoa do próprio Senhor Jesus como exemplo. Jesus era o exemplo máximo para eles. Jesus deixou de forma clara, de forma patente, a necessidade de buscar a Deus, de estar em comunhão com Deus através da oração. Então não tem muita coerência, me parece, o pedido deles para Jesus. Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus os ensinou, sim, com a sua própria vida, com a sua própria prática, com a sua própria dinâmica de oração. Certamente, faltaram para eles algumas manifestações. Faltou para eles sensibilidade, atenção, prontidão, prioridade, foco, devoção, renúncia, sacrifício, visão e fé. Porque Jesus estava mostrando para eles na prática a necessidade de orar. Jesus ensinou a eles que a oração era vital, necessário, com a sua própria prática, vida e exemplo. Então nós concluímos que faltou para esses discípulos todas estas manifestações. Faltou sensibilidade para eles, de verem e não assimilar aquilo que estava vendo. Faltou atenção, faltou prontidão, prioridade, foco. Perderam foco ou perdiam foco muitas vezes em não perceber aquilo que Jesus estava fazendo.
faltou devoção, renúncia, sacrifício, visão e fé. Porque, na verdade, muitos deles ainda não estavam crendo que Jesus era o Cristo de Deus. E por isso, irmãos, estas faltas fazem com que os discípulos, ao olhar, não percebessem esse ensinamento extraordinário. Ao verem Jesus praticando a oração, não estavam fazendo o mesmo. Por isso que quando eles pedem para Jesus ensiná-los, que ele os ensinasse a orar como João Batista estava ensinando os seus discípulos, eu creio, eu olho para esses textos que já lemos e percebo que Jesus já havia ensinado os seus discípulos através da sua própria prática, conduta e dinâmica de oração. É que eles não estavam percebendo isso. É que eles estavam totalmente desatentos para aquilo que estava diante dos seus olhos. Meus amados, muitas vezes estamos exatamente assim, sem essas manifestações. Isto é, sem sensibilidade, atenção, prontidão, prioridade, foco, renúncia, devoção, sacrifício, visão e fé. Muitas vezes nós estamos semelhantes aos discípulos, aonde nós já temos o exemplo máximo de oração para todos nós, que é o próprio Senhor Jesus. Ao lermos os evangelhos, nós vamos perceber Jesus vivendo um estilo de vida de oração, e isso é notório para nós, e isso nos traz um ensinamento magnífico e extraordinário a respeito daquilo que Jesus já fazia diante dos seus discípulos e para nós aqui diante da sua palavra. Então não é coerente para nós fazermos aquilo que os discípulos fizeram. O Senhor ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. A oração é relacionamento. Quanto mais eu me relaciono com a palavra de Deus e com o Senhor, mais eu terei facilidade de expressar palavras, sentimentos, vontades, desejos, necessidades diante dele. Quanto mais eu ando estreitamente com ele, eu tenho mais sensibilidade da sua presença, dos seus ensinamentos, da sua verdade em minha vida. A verdade é que temos, meus amados irmãos, Jesus como exemplo de oração, mas não seguimos o seu exemplo. Os discípulos tinham diante deles Jesus como exemplo de oração, mas não estavam seguindo o seu exemplo. E muitas vezes você e eu estamos nessa mesma pegada dos discípulos, nesta mesma caminhada dos discípulos, nessas mesmas pegadas dos discípulos. Jesus é o exemplo máximo de oração para nós, mas muitas vezes não estamos seguindo o seu exemplo. Que possamos nos atentar mais para a necessidade de oração. Que possamos nos atentar para os exemplos de Jesus de oração, para que possamos orar com mais precisão. É bem diferente daquilo de nós pedirmos sabedoria a Deus para orarmos sobre situações específicas. É diferente do que pedir para que Ele nos ensine a orar como outros estão orando. Ele é o nosso exemplo. Nós devemos ter este foco em Jesus, foco este que estava embaçado diante da visão dos discípulos, a terem Jesus diante deles e não aproveitando esta nobre oportunidade. A nossa oportunidade hoje, irmãos, requer de nós fé, requer de nós sacrifício, requer de nós credibilidade à palavra do Senhor, para que façamos o mesmo, para que possamos olhar e praticarmos a oração em que Jesus praticou. A verdade é que temos Jesus como exemplo de oração, mas não seguimos o seu exemplo. Possamos mudar este quadro se porventura não estamos tirando proveito dessas grandes verdades. Deus nos abençoe em Cristo com esta reflexão. Mova o seu coração, o meu coração, os nossos corações à oração. Que todos nós possamos buscar o Senhor e que possamos realmente invocar o seu nome e olharmos para a palavra e percebermos Jesus,
o nosso exemplo máximo de oração. Deus nos abençoe em Cristo Jesus, nos guarde e nos proteja para seu louvor e glória. Amém.